Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de construção. O que a construção nos ensina, né? Quando a gente vai comprar um terreno, a gente precisa fazer uma análise geral de tudo que vai ser feito. Não tem como a gente comprar um terreno e simplesmente comprar o material e sair construindo e depois ver como é que vai ser as outras partes de cada processo. Se a gente fizer um negócio desse, a gente percebe logo que não vai dar muito certo e que a chance dessa construção cair ou ficar uma casa ficar mal dividida é muito grande. Então, como é que a gente faz? A gente compra o terreno e a gente contrata alguém que analisa aquele terreno, porque tem terreno que ele tem a terra muito úmida, então vai precisar ser aterrado, vai precisar de uma impermeabilização mais acentuada do que se fosse um terreno mais seco. A gente contrata alguém que a gente tem uma ideia de como a gente quer a construção e a gente faz uma planta, a gente pega no mínimo um papel e uma caneta, um lápis e a gente rabisca o modelo da casa que a gente quer, aonde vai ficar o quarto, aonde vai ficar o banheiro. As coisas têm que ter sincronia, né? Um banheiro que vai ficar em cima para acompanhar a encanação, vai ficar no mesmo nível do banheiro de baixo. Como vai ser? Como é que vai ficar a parte elétrica? Onde vai ficar cada tomada? O que é mais proveitoso? Qual material vai ser usado? Mas eu vou construir essa casa para alugar, então eu vou comprar um material mais inferior. A casa vai ser para mim, então eu vou comprar um material melhor, porque eu vou morar naquela casa. Tudo isso tem que ser pensado quando a gente vai fazer a construção de uma casa. Eu vou contratar pedreiro X. Mas pedreiro X, ele é careiro, mas faz um bom serviço. Mas o pedreiro Y é um pedreiro mais barato, mas ele já não entrega um serviço tão bom. Ou muitas vezes trabalha de forma muito inadimplente, ele falta. Então acaba que não compensa contratar o serviço dele. Então tudo isso a gente pensa na hora de uma construção. Mas antes de a gente começar a construir, apesar do terreno já estar comprado, com escritura e tudo mais, a gente precisa começar pela fundação daquela casa. E como é que se começa uma fundação? Cavando. É o primeiro processo após a compra do terreno, é a fundação da casa. E nenhuma fundação começa no nível do terreno, ela começa abaixo do nível. É dependendo da fundação que a gente faz que vai permitir se a gente construa 1 ou 2 ou 3 andares ou simplesmente só dê para construir uma casa plana. Não dê para fazer mais nada além da própria casa que vai ficar em cima. Porque se a gente fizer uma casa em cima dependendo do quanto a gente vai alicerçar, como a gente vai fazer o alicerce, e se a gente também não acolunar a casa, não vai permitir construir algo em cima. Então, às vezes, compensa gastar um pouco mais e futuramente, se a gente quiser fazer algo para subindo, a gente permitir. Caso contrário, a gente vai ter que mexer no alicerce, mexer nas paredes da construção que já foi previamente levantada. E dá muito mais trabalho fazer isso. Por isso que muitas vezes durante o nosso processo de vida, o que é que tem a ver essa analogia, essa parábola, vamos dizer assim, com relação à nossa vida? Muitas vezes a gente não quer se dar o trabalho de cavar. Mas se a gente olhar para as minerações, para as riquezas naturais que o Senhor nos deu, a maioria tem a ver com escavar. Você acha diamantes escavando, você acha ouro escavando, você acha prata escavando, você acha bronze escavando, você acha metais, né? Aço, platina, tudo isso você acha na natureza e de alguma forma você tem que escavar na terra ou na montanha, mas você tem que mexer com coisas ali que vão, de fato, desenterrar aquele material. E para a gente construir a nossa casa num lugar seguro, a gente precisa cavar. A gente precisa usar materiais bons. E o processo para isso é cansativo. Porque você vai pagar alguém. Ou tem gente que para economizar é o próprio servente do pedreiro. E para você cavar, você gasta o seu suor, sua lágrima, sua gordura, sangue, recursos financeiros. Muitas vezes no sol, se você morar aqui no Ceará, Caucai, que tem um sol para cada cabeça, dá muito mais trabalho construir. Mas o final da construção, ele vai dar aquela sensação de que vale a pena. Valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de algumas coisas que a gente queria para fazer aquela fundação bem feita. O problema é que muitas vezes a gente não quer se dispor para fazer uma boa fundação.
O problema é que muitas vezes a gente quer até que Jesus esteja na nossa casa, até a gente quer que Jesus esteja com o nosso processo na mão, que a gente quer que Jesus nos dê causa ganha, que o Senhor abra portas de oportunidade, de finanças, a gente até quer. O problema não é o querer, é a disposição de fazer. Na minha caminhada com Jesus, eu percebi que muitas vezes eu deixei de receber algo da parte de Deus porque eu simplesmente não estava disponível a fazer. Eu queria que Deus fizesse, mas a minha parte eu não queria fazer. E isso me causou muito prejuízo, principalmente na área emocional. Porque quando você percebe que você teve uma má conduta diante de algo que a gente precisava estar firme, fincado na rocha, aí você percebe lá na frente que você poderia estar colhendo frutos melhores se tivesse agido anteriormente como a vontade de Deus. Você estaria numa situação melhor, numa vida melhor. Isso dá aquela sensação de frustração. E aí o inimigo entra com a sensação da culpa. Ele vem com a culpa. O Senhor não é acusador. Jesus não veio para te ficar apontando, olha, você, hein? Mas o inimigo faz isso com maestria. Você pode estar pensando, Nara, mas eu já fiz a minha casa. E agora ela está uma baixaria. Eu não sei nem por onde começar. Glória a Deus que na construção civil tem uma coisa chamada reforma. A reforma, ela costuma dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai lidar com fundações antigas. Se você for reformar uma casa de cima a baixo, você vai ver que ela sai muito mais caro do que construir uma casa do zero. Porque às vezes a gente quer aproveitar algo que não vale nem a pena. Então a gente precisa retirar 100% e colocar novo. E por isso que ela acaba se tornando caro, porque se a gente fosse fazer do zero, a gente ia gastar menos recursos. Mas quando a gente trata de reforma, de reconstruir, a gente usa outros recursos que são um pouquinho mais caros, mas que vão dar um acabamento final perfeito. E por mais que a gente já tenha uma casa construída e a nossa vida não esteja como a gente gostaria que tivesse, e a gente viu quando terminou a casa que, poxa vida, isso aqui não vai durar muito. Daqui a pouco eu vou ter que terminar, eu vou ter que fazer uma reforma nesse aqui. E aí você vai gastar um pouquinho a mais. O nome disso é restauração. Se você está percebendo que a sua casa está nessa situação, você vai gastar um pouco mais. Você vai pagar um preço maior por isso, mas vai valer a pena no final. Você vai olhar e vai ver que valeu a pena cada lágrima, cada oração, cada jejum, cada consagração, cada intercessão. A perseverança, ela gera em nós fé. A perseverança gera em nós uma expectativa de futuro. Se você desistir, o que você vai receber agora? Nada. Eu estava vendo uma palestra do Pablo Marçal e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que quando ele começou a investir em luta, negócio de MMA, essas coisas, UFC, ele tem 3 formas de você... Tem duas formas de ganhar dinheiro no UFC e uma não vale nada. A primeira é você lutar e apanhar muito. Você ganha o valor parcial. Se você lutar e ganhar, você ganha o valor integral. Mas se você desistir, você vai ter que pagar a multa até para os seus patrocinadores. Você não ganha nada, você tem prejuízo. Então, diante da nossa vida, o que é que nós temos? Qual é o nosso lugar na nossa luta da nossa vida? Onde você tem colocado? Você está lutando, está apanhando, mas está pelo menos ganhando parcialmente? Ou você está ganhando integralmente? Ou você, não, já desisti. Você está pagando prejuízo da desistência. Não vale a pena desistir. Vale a pena perseverar. Porque se você perde 3 rounds, você ganha 3 metades. Mas 1 hora, a experiência vai fazer com que você ganhe o seu round. E aí você ganha integralmente. Ninguém acerta nada de primeira. Eu ouvi essa frase e eu peguei pra mim. Eu vou fazer logo porque eu vou errar. É certeza, eu vou errar. Mas a segunda vez vai ficar melhor, da terceira vai melhorando, a quarta vai melhorando e assim por diante. Porque o que vai trazer a perfeição é a experiência. É a continuidade, a vontade, a perseverança. Hoje as pessoas têm desistido dos seus sonhos, da sua casa, dos seus casamentos, seus filhos, dos seus relacionamentos, de coisas tão importantes, porque acha que deveria acertar de primeira, mas eu acho que deva ter algum sortudo que deva ter ganhado de primeira numa loteria. Mas a maioria jogou vários anos da vida até acertar. E olha que é uma coisa que é mais chance de você perder do que acertar. A chance de ganhar é tão minúscula. É tão pequena. Mas ainda tem gente que acredita e continua lá. Jogando, até uma hora acertar. Mas eu não estou falando aqui de sorte. Eu estou falando aqui de perseverança.
Eu tô falando aqui de você não desistir da construção, da sua fundação, dos seus alicerces. Se você tá alicerçada nas palavras que o jornal tem falado pra você, do que as novelas têm falado pra você, do que a Netflix tem falado pra você, do que o Instagram tem falado pra você, do que tantas outras coisas têm falado pra você, você tá como um barco à deriva. Porque você usa aquilo que o mundo tá dizendo pra você usar. Você fala aquilo que o mundo diz pra você falar. Mas você acha que é um pensamento seu, mas na verdade não é. Todo pensamento ele já tem um pré-estabelecimento. Nairo. Você não pensa nada por si próprio. Todos os pensamentos da gente já veio de alguém. A gente pode não saber da onde. Mas tem um jeito de a gente descobrir a fonte dos nossos pensamentos. Se você se alimenta mais da palavra de Deus, olha onde é que o teu alicerce vai estar fincado. Mas se o teu alicerce está na cultura do mundo de hoje, ou na cultura do mundo passado, ou sei lá, eu sei, numa banda de rock, num time de futebol, olha quanto vazio é o teu pensamento. Tem gente que o alicerce é feito assim, de garrafa PET na água, sabe? A pessoa pega uma tábua, amarra um bocado de garrafa PET embaixo e ali ela fincou a rocha dela, ali ela fincou a vida dela. Um lugar que está à deriva, material que não se acaba, porque a ignorância não se acaba. A garrafa PET aqui ela vai entrar como ignorância. A ignorância não se acaba, né? A garrafa não se acaba, mas você não pode botar nenhum peso em cima, porque se você botar um peso ela afunda. Então, quando você constrói a sua casa num lugar tão frágil como esse, você percebe que a sua felicidade está em conquistas fúteis. Meu time ganhou, minha semana vai ser ótima, fulano de tal ganhou. Mas se o seu time perde, você quer brigar com o vizinho, você quer quebrar a casa, você quer fazer coisas horríveis. Por quê? Porque seu time perdeu. Seu time, que nem sabe da sua existência. Seu time, que não faz nada por você. Agora imagine você colocar a sua esperança em Deus. Imagine você criar um relacionamento com Deus. Imagine que cada vez que você busca no Senhor, na palavra dele, em oração, e tem intimidade, imagine que você está colocando a sua vida, você está cavando um alicerce profundo. Você está colocando ferro, pedra, concreto, impermeabilizando. Você está fazendo um serviço perfeito. A sua casa vai poder construir até uma triplex que ela não vai cair. Você vai, dependendo da sua vontade, você vai poder construir uma mansão. E o alicerce vai suportar, porque ele foi feito para isso. Foi feito para suportar o peso de cada vitória. Porque depois que a gente cava o alicerce, agora é para cima. Quando a gente termina de fazer as fundações, que você vê que foi algo bem feito, agora é para cima. E para cima é conquista. Para cima é bênção. Embaixo, quando a gente está cavando o alicerce, a gente está tirando pedregulho. Pedregulho da nossa alma, pedregulho dos nossos sentimentos, pessoas que a gente não queria liberar perdão. Então, quando a gente vai cavando o alicerce, a gente vai encontrando coisas que precisariam sair. E quando a gente vai cavando, a gente vai limpando aquele local, porque aquele local vai ser preenchido por muito ferro, muito concreto, pedra e todo o material que precisa para ter um alicerce forte, para ter uma casa forte. Mas até que chegue o momento de preencher aquelas lacunas, né? Aquelas valas que a gente abre para fazer o alicerce, a gente vai lidando com raízes, a gente vai arrancando raízes, a gente vai arrancando pedras que não foram feitas para estar na fundação da casa. E depois de tudo isso, a gente vai conseguir construir. Mas na primeira machadada na primeira enxadada que a gente dá na terra, ela já é difícil. E conforme a gente vai escavando, ela vai tornando ainda mais difícil. Não vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil. Mas depois que a gente termina esse processo de abertura do alicerce, vai vir outro processo, que é a preparação do material. O cimento ele não se mistura sozinho com a areia, ele não vem pronto. Até quando a gente compra... Eu falo muito em material de construção, gente, porque eu já trabalhei em 2 lojas de material de construção. Então, eu tenho muito convívio com o pedreiro, o pessoal da área da construção civil. Então, e a minha casa, eu e meu esposo que a gente construiu ela do zero. Então, eu entendo um pouquinho do que eu tô falando. E o material, ele não se constrói só. Então, vai ser outra luta. Você cavou, você tirou a raiz, tá oca, o negócio lá, tá no ponto de você botar o material. Então, agora vai ser outro processo. Vai ser outro aprendizado. E cada passo dessa construção vai ser um novo processo, um novo passo. Mas você entende que já não vai precisar mais escavar? Agora você vai aprender a administrar os recursos.
para não estragar recurso, para você poder evoluir e crescer. E você vai perseverar em cada passo, porque você vai se alegrando. Você, poxa, terminou o alicerce. Tá tudo preenchidinho, agora eu vou comprar tijolo. Agora eu vou comprar cimento, areia, arisco e eu vou levantar paredes. E aí você levanta as paredes da casa e agora você vai rebocar. Ou melhor, você vai abrir as paredes para poder ficar bonitinho, onde vai ficar a parte da encanação, né, a parte hidráulica, aonde vai ficar a parte elétrica. E aí você vai demarcando onde cada coisa vai ficar. E depois disso, depois de colocar essa parte grosseira, você vai vir com um reboco, vai vir com a pintura. E você vai vendo que cada processo vai tornando a casa cada vez mais bonita. E ela vai criando uma coisa chamada identidade. Mas tudo começou lá embaixo, lá no fundo. O problema é que muitas vezes a gente não tem um alicerce. A gente tá como uma tábua com garrafa PET amarrada embaixo, lidando aí com o rio aí. Que vai Deus sabe pra onde. Não sabe nem que mar vai desaguar. Só sabe que tá indo. E você tenta até construir uma casa sólida, mas o lugar onde você está não te permite botar nem peso em cima de onde você tá. Mas você olha para as laterais do rio onde você encontra, você vê construções, você tem a vontade de construir. Mas você tem que entender onde você está. Se você está numa tábua com garrafa PET embaixo de uma tábua, tentando construir algo sólido, você não vai construir. Então você primeiro tem que discernir aonde eu estou. Porque você pode ainda, se eu estou em cima de uma tábua, à deriva num rio, ou se eu estou numa casa mal construída. Eu até tenho um alicerce legalzinho. Eu até tenho uma construção legal, eu só preciso reformar, então eu vou reformar. Mas se eu estou numa tábua, à deriva no meio do rio, eu preciso comprar um lote de terra. Eu preciso fazer um alicerce, eu preciso construir, eu preciso iniciar. Mas se eu já tenho uma construção, só que ela foi feita de forma inadequada, eu vou precisar reformar. De qualquer forma, você tem que discernir aonde você está e perseverar nisso. Ter clareza daquilo que estão falando pra você. Tem gente que não tá pensando no que a mídia tá falando. Tem gente que tá só aceitando, mas ela não tem discernimento do que ela tá aceitando, o que ela tá pegando, o que ela tá aprendendo, o que estão falando, o que eu tô dizendo pra você. Você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer a você. Então a gente precisa ter esse discernimento pra gente poder prosseguir, poder seguir adiante, poder fazer algo que vá além, poder viver as experiências que a gente tem vontade de viver. Porque você vai ver que à medida que você for buscando em Deus o discernimento, você vai ver que as ideias dele é muito melhor do que a sua, do que a minha. É muito mais interessante, é muito mais divertida, é muito mais emocionante. Mas para isso a gente precisa parar e olhar ao nosso redor para ver o que de fato, aonde a gente está. E o que a gente quer. E para onde a gente vai. E perseverar nisso. Porque à medida que você for concluindo as etapas, você vai vendo que vale a pena perseverar. Que por mais difícil que seja a circunstância, vale a pena lutar por aquilo. Vale a pena lutar pelo seu casamento, vale a pena lutar pelos seus filhos, vale a pena lutar pelo relacionamento familiar, vale a pena lutar pela sua empresa, vale a pena você lutar para ter uma vida eterna, vale a pena você lutar contra os vícios, vale a pena você abandonar certas práticas da sua vida para ter uma vida melhor, uma vida santa, uma vida cheia da presença de Deus. Vai valer a pena. Vale a pena. E você vai ver que não dá para fazer isso tudo de uma vez. Você vai viver o processo uma etapa de cada vez. Você conclui uma etapa, Deus já vai te dando visão para a próxima etapa. Você conclui a próxima etapa, Deus já vai te dando a visão para outra etapa. E assim por diante, você vai tendo noção que você está num processo. Você está dentro de de algo maior do que você imaginou. Você pode pensar, vou cavar aqui para fazer uma casa simples. Vou construir aqui uma casa simples, então eu vou fazer um alicerce simples. Mas aí, à medida que você vai buscando, vai cavando, Deus vai te dando visão de uma casa maior. Deus vai te dando recursos para cavar um alicerce maior. E você achava que ia ter uma casinha de 2 quartos, um banheiro, no máximo uma sala e uma cozinha. Deus está te dando condições de fazer uma triplex. Deus está te dando recursos para fazer algo muito maior do que Ele está pensando. E isso não é porque você imaginou, é porque Deus te deu a visão. Então, amigo, amiga, nesse horário que eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, eu quero te liberar essa palavra para você. Persevere, não importa a circunstância,
persevere. Se a luta está te massacrando muito, é porque você está lutando com suas próprias forças. Você está lutando pelos seus próprios meios. E não é assim que Deus vai lutar por você. Não é através do teu esforço. É através dele. É por ele e para ele são todas as coisas. Você precisa estar no lugar certo na hora certa. Difícil é a gente encontrar esse tempo oportuno. Mas a gente encontra em Deus. Então, se você, em vez de olhar e ficar procurando sarra para se coçar, olhar para o Papai do Céu, olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, você vai enxergar algo muito mais além. E você vai ver que você não vai precisar escavar com a mão, Deus vai te dar a ferramenta. Imagine você cavar um alicerce com a mão. Existe ferramenta para cavar alicerce. Existe ferramenta para misturar um cimento. Existe ferramenta para você colocar uma casa no lugar. Você não constrói só com a mão. Você não pega com a mão o cimento e bota em cima do tijolo. Você pega uma colher de pedreiro. Você usa ferramentas para isso. Não é verdade? Faz sentido para você? Então eu espero que essa palavra de perseverança tenha encontrado a pessoa certa. Eu oro muito que meus vídeos encontrem as pessoas certas. Para que você se sinta abençoado. Se estava com a ideia vagando aí, que Deus, em nome de Jesus, te dê um norte. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.